Boa tarde, colegas do Judiciário Federal e do Ministério Público da União. Estamos dando início à live que o Sintrajuf Rio Grande do Sul está realizando no dia de hoje, dentro do Dia Nacional de Greve da nossa categoria, né, que decidiu pela paralisação em assembleia lá do dia 1º de fevereiro, e que por conta, na verdade, da pandemia do coronavírus, nos últimos dias, decidiu manter a mobilização, mas não realizar atos em frente aos prédios, aqui em Porto Alegre, no interior do estado. E dentro das atividades, essa mobilização da nossa categoria, em defesa dos serviços públicos, dos direitos, dos empregos e da democracia, realizar essa live para a gente fazer uma avaliação, né, e com o conjunto dos que estão nos assistindo no dia de hoje, sobre as ameaças que tramitam no Congresso Nacional contra os serviços e os servidores públicos. Nós teremos, né, aqui estão os componentes da direção do Sintrajuf, eu sou o Zé Oliveira, a Arlene, Marcelo Carlini, a Clarice Camargo e o Ramiro Lopes, que vamos aqui de Porto Alegre, tá fazendo, né, uma mediação, na verdade, durante a live, considerando que a gente vai ter a presença, acompanhando lá de Brasília, que estava previsto, na verdade, que ele viesse a Porto Alegre no dia de hoje, mas também por conta da situação toda envolvendo a pandemia do coronavírus, a gente decidiu fazer essa live justamente, né, nós aqui em Porto Alegre, e aí o Toninho, que eu vou apresentar agora, antes de passar para o companheiro Marcelo Carlini, lá de Brasília, que vai dar seguimento. Nós vamos ter, então, aqui, durante a live, além da nossa mediação aqui pela direção do sindicato, né, o nosso painelista, vamos dizer assim, nessa live, que vai nos trazer elementos sobre essas ameaças que pairam no Congresso contra o serviço e os servidores públicos, o Antônio Augusto de Queiroz, que é jornalista, consultor e analista político, diretor de documentação licenciado do DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, sócio-diretor das empresas Queiroz Assessoria em Relações Institucionais e Governamentais, e Diálogo Institucional, Assessoria e Análise de Política Pública. Também é mestrando em Política Pública e Governo na Fundação Getúlio Vargas, lá no Distrito Federal. Autor de dezenas de publicações voltadas à instrução de ação de cidadania, consultor da FENAJUF, entre outras entidades de servidores públicos. Então, com esse, né, breve apresentação, passar ao companheiro Carlini para a gente dar seguimento nessa atividade fundamental para que nesse momento de mobilização da nossa categoria, no Judiciário Federal e no Ministério Público do Rio Grande do Sul, como em vários estados do país, e também de outras categorias de servidores, a gente faça um debate sobre essas medidas que estão no Congresso, ameaçando os serviços públicos, a população e os direitos dos servidores públicos. Bom, em primeiro lugar, bom dia, boa tarde, Zé, Clarice, Ramiro, Arlene, Toninho do DIAP, que logo vai entrar ao vivo aqui com a gente, né? E boa tarde para Marisol, para Iolanda e para o Walter Oliveira, que já estão interagindo aqui com a gente ao vivo. Tem mais 42 colegas que entraram no momento, e nesse momento também, além do Sintrajuf, o CICEJUF Rio de Janeiro está passando a live também, passando para os nossos colegas lá do Rio de Janeiro, do Judiciário Federal, do MPU, para aqueles curtidores da nossa página no Facebook. Então, portanto, esse debate, como falou o Zé, é um debate fundamental, ele vai ser reproduzido depois nos nossos meios de imprensa, mas certamente é um dia especial, no Dia Nacional de Greve, e os colegas podem postar perguntas, levantar suas dúvidas, levantar as questões, que tanto a gente aqui da direção, tanto o Toninho do DIAP, estão prontos para responder e seguir nesse debate importante no Dia Nacional de Greve, Luta e Paralisação em defesa do serviço público, dos empregos, dos direitos e da democracia. Então vamos passar então a primeira parte da nossa live ao Toninho, né, o Antônio Queiroz, aí lá de Brasília, que está também aqui já conectado com a gente para fazer a primeira parte da sua apresentação e falar um pouco dessas medidas para a gente. Quem quiser mandar mensagens, aí pode estar mandando pelo Face, aí quem está acompanhando. Nilza, Adriane Becker, online com a gente. Né? Então, quem quiser, só mandar mensagens e a gente vai estar, durante o decorrer aqui da live, fazendo, discutindo
questões e dúvidas que surgirem sobre o tema. Saudar aí o Toninho, né, uma saudação aqui da direção do Sintrajuf e passar a bola para a tia direto de Brasília. Ok, boa tarde a todos e todas. Eu queria cumprimentar o Sintrajuf do Rio Grande do Sul por essa iniciativa, cumprimentar a diretoria representada nessa mesa, nas pessoas do Zé e da Arlene, e dizer da satisfação de participar desse Dia Nacional de Greve, de mobilização, desse evento organizado pelo sindicato, com o propósito de debater aqueles temas que afetam os servidores públicos atualmente em tramitação no Congresso Nacional. A nossa ideia aqui é tratar basicamente de 3 matérias. Uma, o chamado Plano Brasil, que tem 3 PECs, mas nós vamos centrar na principal delas, que afeta mais os servidores, que é a 186, chamada PEC emergencial. Vamos falar também da MP 922, que autoriza o trabalho temporário em todos os poderes e órgãos, e, por fim, antecipar alguns pontos do que seria a reforma administrativa que está lá no Poder Executivo, aguardando uma oportunidade para encaminhamento ao Congresso Nacional. É importante dizer, em primeiro lugar, que esse chamado Plano Brasil, que é um conjunto de proposições encaminhado pelo governo para tramitar inicialmente pelo Senado Federal, tem um propósito claro, que é o propósito de desmontar o Estado brasileiro. O objetivo é reduzir a presença do Estado no provimento de bens e serviços à população, objetiva claramente desregulamentar direitos e regulamentar restrições, ou seja, aquilo que é para impedir vai estar de forma expressa na lei, e aquilo que é para beneficiar vai ser retirado da lei. E, por fim, a privatização dos serviços públicos. Então, esse seria o escopo desse chamado Plano Brasil, que também faz parte dele, embora vai ser encaminhado num segundo momento, a reforma administrativa. É preciso dizer que esse Plano Brasil, na prática, é um aprofundamento daquela agenda de reformas em base neoliberais que já foi iniciada lá no governo Temer, após o golpe que destituiu a presidente Dilma. E essas reformas realizadas naquele momento, com a complementação dessas que estão sendo implementadas agora e votadas agora, tem o condão de reduzir a presença dos mais pobres no orçamento, né? Reduzir a participação dos trabalhadores na renda nacional e, por fim, ampliar a desigualdade e a pobreza no nosso país. Então, faz parte desse conjunto de reformas, já está em vigor, já foram aprovadas anteriormente, a emenda constitucional 95, aquela do congelamento do gasto público, em termos reais, para a despesa de custeio e de pessoal, mas que exclui todas as despesas relacionadas à dívida, seja pagamento de juros, seja amortização do principal. Faz parte também desse pacote, que já está em vigor, a reforma trabalhista, que cria várias modalidades de trabalho precário no Brasil, né, incluindo o trabalho intermitente. Também é parte desse conjunto de medidas, e que já está em vigor, a terceirização generalizada, que foi aprovada ainda no governo Temer. E já no governo Bolsonaro foi aprovada a reforma administrativa, que, como todos sabem, fez mudanças estruturais no nosso sistema previdenciário em 3 dimensões, e todas 3 em prejuízo do segurado. A primeira foi o aumento da idade mínima, a segunda foi o aumento do tempo de contribuição, e a terceira foi a redução do valor do benefício. E nessa perspectiva do valor do benefício, os servidores públicos já tiveram o primeiro impacto agora no mês de março, quando receberam os contra-cheques relativos ao mês de fevereiro, que foi o aumento da contribuição previdenciária, que em algumas situações saltou de 11% para 16,82%, para aqueles servidores que estão no teto. Então, um aumento significativo. Virá ainda, nessa perspectiva de aumento de contribuição previdenciária, uma mudança na incidência da contribuição para os aposentados. Tudo indica que, concluída a auditoria que está sendo feita no regime próprio,
se for constatado, e será constatado, déficit, os aposentados e pensionistas, em lugar de passarem a pagar contribuição previdenciária a partir do teto do INSS, passarão a pagar a partir de um salário mínimo. Portanto, já foram impactados agora com o aumento da contribuição. Vai haver um segundo aumento decorrente dessa redução da incidência a partir do teto para incidir a partir de um salário mínimo, e, posteriormente, ainda há o risco de que possa ser instituída a chamada contribuição extraordinária, que seria uma contribuição para estabelecer, supostamente, um equilíbrio financeiro e atuarial nos regimes próprios, e que não há, a respeito dela, nenhum indicativo de qual será esse percentual. Mas o fato é de que, se não houver uma decisão judicial suspendendo, ela tende a ser implementada ainda ao longo desse ano. Então, essa reforma previdenciária foi trágica para os trabalhadores, servidores públicos, e que até agora só foi implementada nessa dimensão da contribuição. As outras dimensões serão implementadas ao longo do tempo, que significa o alongamento da permanência do servidor em atividade até a aposentadoria, significa um benefício menor na medida em que muda a forma de cálculo, e se houver o óbito de algum servidor ou de aposentado, os pensionistas serão fortemente impactados. Então, são medidas que já estão em curso. As PECs encaminhadas, se aprovadas, na nossa avaliação, vão ter um impacto muito grande no sentido da desorganização administrativa, no sentido da fragilização dos serviços públicos, a quebra de isonomia entre servidores, uma priorização da dívida e das despesas financeiras em detrimento dos gastos sociais e com o pessoal, e um aprofundamento da rigidez do teto de gastos. Então, é um conjunto de medidas que, na prática, rompe com o pacto entre gerações, na medida em que impede que custos e usufruto pela atual geração possa ser transferido para as futuras gerações. Portanto, proíbe que o Estado possa se endividar ou contratar operações de crédito em valor superior ao que se gasta com investimento. Ora, o que se está gastando com investimento no Brasil é um volume muito pequeno de recursos, significa que não haverá expansão de gasto. E não há como deixar de haver expansão de gasto se há um congelamento de gasto público de um lado, mas não tem como congelar o direito das pessoas a terem acesso a esses benefícios. Então, por exemplo, nós temos aí um engarrafamento de 2 milhões de benefícios previdenciários, assistenciais e de Bolsa Família, que, uma vez concedidos, serão matérias que não estariam previstas originalmente nesse orçamento e que, portanto, teriam impacto aí sobre as futuras gerações, supostamente, porque o seu valor iria além da atual geração, na medida que tinha que emitir novos créditos. Então, o fundamento teórico para a adoção dessas medidas é um fundamento preocupante, porque ele sinaliza no sentido do equilíbrio fiscal intergeracional, que por meio do qual impede que as atuais gerações deixem dívida para gerações futuras, permitindo que essa dívida se limite apenas exclusivamente ao montante correspondente ao que for gasto a título de investimento. Então, é uma mudança na chamada regra de ouro, que é um mecanismo que tem esse objetivo de fazer o controle do gasto público e, como disse, tem como objetivo ou como fundamento teórico o equilíbrio fiscal intergeracional. Isso é grave porque tem a possibilidade de que mesmo direitos em curso possam ser reduzidos em razão de eventualmente ultrapassar o seu crescimento ultrapassar o que foi gasto com investimento. Então, é um conjunto de 3 PECs que atacam exclusivamente o lado da despesa, não se preocupa em momento algum com o lado da receita, da fiscalização, da eficiência do governo na arrecadação, e essas PECs são basicamente as seguintes: a PEC 186, que trata a chamada PEC emergencial, que é essa que nós vamos detalhar melhor. Ela tem por objetivo 3 aspectos. O primeiro é tornar permanente o ajuste previsto no teto de gasto,
na emenda 95, estende esse ajuste, ou esse teto de gasto a estados e municípios, e vincula a aplicação do teto de gasto à chamada regra de ouro. Isso nós vamos detalhar com bastante profundidade ao longo da nossa conversa. A outra PEC é a PEC 186, chamada PEC dos fundos infraconstitucionais. É uma espécie de DRU permanente que prevê a extinção de 248 fundos, e isso vai fazer com que o governo se aproprie, passa a poder gastar de imediato o montante de recurso disponível nesses fundos, que chega à cifra de 219 bilhões de reais, mas que, pela proposta original, seriam destinados exclusivamente para abater o juro da dívida e amortizar o principal. Então, não teria utilização outra que não essa finalidade. E, por fim, entre as três PECs, a 188, que é a mais abrangente delas, porque as outras duas estão inseridas no seu conteúdo. Essa PEC, ela cria um Conselho Fiscal da República, na prática, uma espécie de tribunal que vai interferir e vai limitar a autonomia dos estados e municípios, condiciona a transferência de recursos para estados e municípios à adoção daquelas esferas das políticas de privatização do Plano Federal, prevê a desoneração, a desindexação e a desvinculação de uma série de despesas, trata de uma espécie de pacto federativo em que autoriza a extinção de municípios com menos de 5 mil habitantes, cuja receita seja inferior a 10% do seu gasto, e incorpora integralmente a chamada PEC emergencial. Então, é uma PEC extremamente preocupante. Acho que o próprio Congresso não dará curso a essa emenda, porque ela é muito drástica. Ela impede, por exemplo, que o Poder Executivo, o Poder Judiciário possa reconhecer direitos se não houver previsão orçamentária para pagar essa despesa previamente. Ou seja, é um negócio tão absurdo que não acredito que venha a prosperar. O texto diz lá exatamente o seguinte: decisões judiciais que impliquem despesa em decorrência de obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisas, somente serão cumpridas quando houver a respectiva e suficiente dotação orçamentária. Ou seja, não, só uma coisa, desculpa te interromper, mas apesar da brutalidade do projeto do governo, que, como você bem fala, impede o pagamento, inclusive, de ações ganhas na justiça, o fato é que o governo prevê, inclusive, a redução de salário, que é tão brutal quanto, né? E ele está apontando uma disposição de aprovar. Portanto, em que pese a brutalidade, as dificuldades legislativas, existe aí uma disposição em um projeto que o Paulo Guedes tem reiteradas vezes demonstrado disposição em votar. Então, portanto, olho vivo, porque a vontade, a fome deles de atacar os direitos dos servidores é muito grande, não é? Exatamente. Quer dizer, eu estou apenas inicialmente fazendo uma contextualização das questões mais gerais dessas reformas. Mas eu vou adentrar em detalhes todas as mudanças que essa PEC faz em relação aos servidores. Por enquanto, eu estou apenas citando essas PECs do conjunto, mas vou me deter claramente em relação ao o que passo a fazer agora, já de pronto, para mostrar exatamente de que modo isso afeta os servidores e a necessidade de uma resistência organizada, no sentido de impedir que essa barbaridade se concretize, porque uma vez se concretizando essa mudança, aprovada essa emenda, os serviços públicos ficam vulneráveis, os servidores terão redução drástica nas suas remunerações. Então, vamos focar agora exclusivamente na PEC 186, que é esta que se encontra pautada para o dia 25 na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Está prevista uma reunião presencial para fazer a leitura do relatório, e ela cuida basicamente do seguinte: ela cria indicadores de sustentabilidade da dívida, ela aprofunda o ajuste fiscal da emenda 95 e faz o corte ou a suspensão de vários direitos dos servidores. Então, essa emenda, ela também veda que qualquer ato
ou lei conceda ou autoriza o pagamento com efeito retroativo de despesa com pessoal, qualquer que seja a natureza desse benefício, e ela, portanto, é pior do que as outras PECs que tramitam lá no Congresso, como a PEC do deputado Pedro Paulo Dudenha, 438 de 2018, e a do José Serra, que ambas prevêem a redução de jornada e redução do salário. Ela chega a ser pior do que esta mencionada. Então, essa PEC, o que ela estabelece concretamente? Ela engessa o gasto público e determina a suspensão de direitos e obrigações do Estado em 3 hipóteses. Se houver aumento ou descumprimento do teto de gasto, primeira hipótese. Segunda hipótese, se for extrapolado o limite da regra de ouro, e terceira hipótese, se for ultrapassado o limite do gasto com o pessoal. Então, nessas 3 hipóteses, o Estado, o governo, os poderes ficam impedidos de conceder qualquer reajuste salarial, inclusive promover a revisão geral. Segundo, fica impedido de reestruturar a carreira se essa reestruturação implicar qualquer aumento de despesa. Fica impedido de criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus ou abonos. Significa dizer o seguinte, que o ticket de alimentação e o Vale Creche, o auxílio creche, também não serão atualizados. Fica proibido de contratar pessoal a qualquer título, inclusive o trabalho temporário. É por isso que fizeram essa MP 922, para que pudesse contratar as pessoas antes da aprovação dessa emenda, porque no momento que ela foi aprovada, sequer poderá haver contratação temporária. Proíbe que se pague qualquer despesa de pessoal com caráter retroativo, um absurdo completo. E na forma do substitutivo, permite que fique fora dessas regras algumas carreiras, entre elas a magistratura, a diplomacia e as Forças Armadas. E, além disso, esta PEC prevê que os entes dos 3 níveis de governo, União, Estados e Municípios, nos 3 poderes, possam promover a redução do salário e a redução do jornada em até 25% e suspender as promoções e progressões automáticas. Ou seja, em qualquer das hipóteses, se houver descumprimento do teto de gasto, se houver descumprimento da regra de ouro, ou se houver descumprimento do limite de gasto com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, automaticamente esses gatilhos são disparados e, portanto, se suspende qualquer concessão de qualquer vantagem aos servidores. Então, nota-se que a variável de ajuste é, sem dúvida, o servidor público, que já foi impactado pela reforma da Previdência com redução de salário e que, se vier a ser aprovada essa reforma, certamente terá um impacto muito significativo. A nossa avaliação, o nosso feeling é que esse aspecto de redução de jornada com redução de salário possa sofrer algum tipo de modificação já na própria Comissão de Constituição e Justiça. Não acreditamos que o Congresso seja insano a ponto de permitir tamanha agressão ao salário dos servidores depois de já terem sido punidos com a redução de salário em função do aumento da contribuição previdenciária. Discute-se lá na comissão, um grupo de senadores, a ideia de ou excluir algumas carreiras, entre as quais a área de segurança, educação e saúde, ou outras carreiras consideradas essenciais ao Estado, para retirar dessa possibilidade de redução de jornada com redução do salário. De qualquer maneira, o relator está insistindo para que isso persevere e ele deve ler o relatório dele, senão na semana que vem, então logo o Congresso tenha condições de se reunir em função desse momento do coronavírus. E essas regras são estendidas a estados e municípios, desde que estados e municípios descumpram uma dessas regras, que é a regra do limite de gasto com pessoal, que a maioria dos estados já extrapolou. Então, esse seria o efeito da emenda da PEC 186, que é a chamada PEC emergencial, que é essa que está para ser votada. A MP 922, do contrato temporário, ela permite que qualquer um dos poderes possa fazer uso dessa autorização genérica para contratar temporariamente, e essa contratação temporária, em algumas circunstâncias, pode chegar até 8 anos,
né? Varia de 6 meses a 8 anos, né? E, embora seja originalmente direcionada para o Executivo, como ela altera o inciso 9º do artigo 37 da Constituição, que se aplica a todos os poderes e órgãos, logo esses poderes, em tese, poderiam utilizar desse instrumento para, por exemplo, promover a automação e a digitalização, que é um mecanismo que o governo federal tem trabalhado fortemente com o objetivo de substituir mão de obra direta. Então, essa MP é um risco. Trabalhamos diversas emendas a essa MP no sentido de reduzir o seu escopo e até mesmo impedir que outros poderes e órgãos pudessem fazer uso, mas não sabemos exatamente qual é o resultado disso. E, por fim, queria tecer algumas considerações a respeito do que o governo anuncia como reforma administrativa. Na verdade, essa reforma administrativa já está em curso com as medidas que foram encaminhadas através do pacote ou do Plano Mais Brasil, né? E essa MP 822 não é nada mais, nada menos do que uma mini-reforma administrativa. Mas essa reforma administrativa ela teria a ser encaminhada à Câmara dos Deputados, e já está assinada pelo Presidente da República, o objetivo de cumprir diretrizes fixadas no projeto de lei que foi encaminhado ao Congresso com o Plano Plurianual, que é um plano que o governo é obrigado a encaminhar e que vale pelos primeiros 3 anos, os 3 últimos anos de mandato do presidente, que vai até o primeiro ano do mandato do seguinte. Esse PPA tem validade por 5 anos e ele sinaliza claramente no sentido do enxugamento máximo da estrutura e dos gastos com servidores, inclusive prevendo a extinção de órgãos. A redução de pessoal também está prevista nesse PPA. Redução de jornada também estaria autorizado lá. E, por fim, uma série de medidas e de diretrizes com esse escopo, com esse objetivo. E, para pontuar claramente o que pode vir aí em termos de reforma administrativa, essa reforma se daria em 2 momentos. No primeiro momento, em nível constitucional, que o presidente tem dito que será suave, e é uma manobra diversionista, porque, de fato, ele vai precisar modificar muito pouca coisa na Constituição, porque as maldades serão feitas na lei complementar e na lei ordinária, e também boa parte dessas maldades já estão previstas nas emendas constitucionais do pacote Mais Brasil. Então, eles teriam que tratar na emenda à Constituição apenas de alguns pontos. O primeiro seria o fim do regime jurídico único, para permitir a contratação pela CLT. O segundo seria a mudança no estágio probatório, que também vai aumentar drasticamente. E a terceira seria no sentido de estabelecer, entre aspas, em substituição à estabilidade, uma proteção para os servidores das chamadas carreiras exclusivas de Estado. Ou seja, em lugar de ter a estabilidade como é hoje, teria uma avaliação de desempenho para efeito de dispensa, e quem fosse avaliado de modo insuficiente estaria sujeito a perder a própria estabilidade. Isso é o que seria necessário, do ponto de vista do governo, para, no plano da reforma administrativa em nível constitucional. Então, apenas 3 itens seriam necessários mudar para que ele pudesse fazer uma ampla reforma. Toninho, boa tarde. Boa tarde. Clarice, quem está falando aqui, é uma satisfação falar contigo, agradecer já a tua disponibilidade de estar nos esclarecendo mais uma vez esses pontos. Também agradecer a todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento ao vivo, né, os nossos colegas da categoria e de fora da categoria também. Eu acho que é importante a gente estar aproveitando esse dia aí que foi tirado por todo o serviço público, né, como sendo um dia nacional de lutas. A minha questão, assim, que eu coloco para ti, a gente vê todo esse quadro que tu trouxe para nós, e ao mesmo tempo a gente está vivendo uma situação completamente inesperada, né, mundialmente. A gente tem aqui as nossas dificuldades em termos de país, mas se vê muito agravado isso por conta da condição nova aí dessa pandemia que estamos enfrentando.
Então, nesse sentido, eu queria ver, gostaria da tua opinião com relação a esse quadro conjuntural, né, que a gente vê aí diariamente mudanças, inclusive com relação às orientações do governo e do Congresso também, dificultando ou impedindo o ingresso de pessoas, com toda a razão, nesse momento, e inclusive propondo novas formas de votação desses projetos, né? Eu queria a tua opinião, saber como é que isso está se dando em Brasília, no sentido da tramitação desses projetos, se eles, como que se dará, né? E também, complementando o meu questionamento, o que tu imaginas, ou a tua impressão com relação ao processo eleitoral que nós temos logo em seguida, né? O que isso tem de implicação, toda essa modificação da nossa conjuntura e esses projetos também no governo, vendo que o presidente ou os congressistas, grande parte deles, querendo dar sequência a esses projetos tão nocivos aos servidores. Pois é, Clarice, de fato, nós estamos num ambiente de crise internacional, com essa pandemia em curso, em que vai fazer com que os governos suspendam provisoriamente essas pautas de controle de gastos e que passem a autorizar gastos extraordinários que originalmente não estava planejado. Isso, lamentavelmente, faz com que mudanças com esse perfil de corte de gasto no futuro venham com muito mais força, na medida em que os estados se endividaram além do que originalmente estava previsto. Ora, sem o endividamento, sem essas despesas extraordinárias, já vinham com uma proposta com esse escopo, imagine tendo gasto desse modo. Então, essa agenda, em bases neoliberais, ela tende a continuar, embora neste ano de 2020, tanto por força do coronavírus, quanto em razão da eleição municipal, que também vai alterar um pouco esse quadro, é possível que se segure, pelo menos em nível constitucional, alguma dessas mudanças, até porque os próprios parlamentares não estão tendo condições de se reunir fisicamente. Por exemplo, essa mudança que foi feita agora, que foi autorizada a votação remota, à distância, de matérias, não é possível votar a matéria que não diga respeito diretamente a essa questão do coronavírus, a questão de saúde emergencial. Portanto, essa PEC 186 não poderia ser votada remotamente, ela teria que ser fisicamente, não há como se reunir nesse momento. Mas essas ideias de revisão do desenho da administração pública, elas podem ser votadas em nível infraconstitucional. No caso específico da agenda mais agressiva do governo em relação ao servidor, elas demandariam uma aprovação prévia da emenda à Constituição. Mas esses pontos devem continuar, mesmo que haja um enfraquecimento do governo, mesmo que haja uma suspensão provisória. E aí eu queria chamar a atenção para o que está sendo pensado em termos de alteração, que é muito grave. Por exemplo, a contratação de servidores públicos, todos seriam contratados como trainee, uma espécie de estagiário, e que ficariam nessa condição por 3 anos. Passados 3 anos, aqueles que passassem numa avaliação muito rigorosa teriam a oportunidade de passar para a fase seguinte, que seria o estágio probatório, e que, por sua vez, não seria mais apenas de 3 anos, mas entre 5 e 7 anos. Só isso faria com que a pessoa ficasse em bases precárias, servindo ao Estado, né, durante 10 anos. Qual o servidor público que vai querer, qual é o cidadão que vai querer ingressar para o serviço público, especialmente se implementarem, como desejam, um salário de ingresso em valor muito inferior ao atual. Então, é isso que está sendo cogitado em termos de reforma administrativa no nível infraconstitucional, inclusive com a ampliação do número de padrões e de categorias em cada tabela, de tal modo que o servidor demorasse pelo menos 30 dos 40 anos que vão ser exigidos até a sua aposentadoria para chegar ao fim da sua tabela salarial. Então, é uma situação realmente preocupante e que vai afugentar muita gente.
Toninho, retornando a essa questão da pandemia do coronavírus, eu gostaria de perguntar, assim, em sendo decretado o estado de calamidade pública, o que isso implicaria com relação às nossas medidas? Elas poderiam ser votadas nesse contexto? Poderiam ser incluídas para votação mais rapidamente, ou, enfim, entrariam em votação? Não. Aliás, é uma temeridade essa iniciativa do governo de baixar essa medida, porque não havia a menor necessidade. Essa medida está dando autorização para que o governo possa ficar livre de licitação, que já estava livre por conta de uma medida anterior aprovada. Em caso como esses, a própria Constituição autoriza que ele possa fazer uso de crédito extraordinário, então não havia necessidade de decretar esse estado de calamidade. O que está se temendo é que ele tenha utilizado isso sem necessidade. Tem até um texto que o Luiz Alberto dos Santos fez hoje, que vai estar publicado na página do DIAP daqui a pouco, e eu vou mandar para vocês aqui no grupo, né, dizendo, alertando para isso, que esse estado de calamidade apresentado, que seria desnecessário, porque a Constituição, o próprio teto de gastos autoriza que em situações como essas o governo possa baixar crédito extraordinário, né, o temor é de que esteja sendo utilizado isso como um passo para viabilizar um estado de sítio ou estado de defesa. Aí sim, nesse caso, teria um escopo muito mais abrangente que entregaria completamente o controle ao presidente da República. Ele poderia adotar uma série de medidas de exceção, né? Essa autorização que ele está pedindo ao Congresso, que não é necessária, ela se limita apenas, exclusivamente, aos aspectos relacionados ao combate ao coronavírus. Portanto, não tem absolutamente nada a ver com essa questão das pautas dos servidores públicos. Não pode alegar a necessidade de mais recurso ou coisa do gênero para, eventualmente, aprovar essas matérias em regime de urgência ou com mais celeridade. De modo que essa medida não serve no sentido de facilitar o andamento dessa agenda. Agora, como disse, é uma preocupação que ele tenha utilizado isso como um primeiro passo para, na sequência, ter o segundo passo, que é estado de sítio ou estado de defesa. Aí sim, esse preocupante, porque dá poderes excepcionais ao presidente. Oi, alô? Alô, Toninho. Oi, escutaram aí? Sim, escutamos. É a Arlene que fala aqui, tu me ouve? Escuto bem. Tá. Uma boa tarde para ti. Eu sou a Arlene, coordenadora da Secretaria de Assuntos de Aposentadoria e Pensão. E tu fizeste na tua fala anterior essa questão bem pontual, importante, com relação aos aposentados e às pensionistas, né? A gente está acompanhando isso e eu tenho atendido vários pensionistas e a minha fala vai nesse sentido, de que a PEC emergencial não nos atinge nesse sentido, mas a PEC, a reforma da Previdência, já nos atingiu. Os aposentados já estão em março e já começaram um pouco antes, porque os aposentados perderam com doença incapacitante o duplo teto, passaram a ter o desconto da Previdência já com a alíquota progressiva e majorada, tá? E agora vem essa situação que tu colocas, que já está na reforma da Previdência, de o teto baixar para o salário mínimo e não mais o teto do regime geral da Previdência. O que me assusta e me preocupa é que quando nós tratamos isso, nas inúmeras vezes que fomos a Brasília, e a gente tentava ver isso lá na reforma da Previdência, com os deputados e com os senadores, era desconhecimento do que estava sendo votado sobre esses aspectos, né? E a minha preocupação passa, e a de nós, da categoria, com relação à PEC emergencial, né? O quanto a gente sabe, a categoria está alertada de que vale para os 3 poderes, e que a PEC emergencial atinge União, Estado e município. Então, acho que a minha fala aqui é mais numa avaliação em cima disso que a gente está conversando hoje, desse alerta de que essa PEC emergencial,
ela é para todos os poderes. E mesmo a MP 922, que eu gostaria até que tu falasse, que ela está no primeiro momento para a questão da Previdência, mas que ela atinge todos os setores em que entenderem que vai se colocar os colegas, os servidores com contrato temporário. Pois é, Arlene, é bom chamar a atenção para o seguinte aspecto. Tem muita gente achando que a reforma administrativa não vai atingir os atuais servidores. Vai atingir a todos, com redução de jornada, com suspensão de progressão automática e com suspensão de reajuste e uma série de outras implicações que vão afetar os ativos. O mesmo raciocínio tem se dado em relação aos aposentados e pensionistas quanto à PEC 186, a PEC emergencial. Mas ela atinge os aposentados na medida em que a referência para os aposentados vai ser um servidor que entrou com salário mais baixo, em base precária e rebaixado, e sem direito a nenhum reajuste se houver sido descumprido qualquer daquelas 3 hipóteses que eu mencionei. De modo que os aposentados serão, sim, afetados, ainda que indiretamente, em relação à PEC 186. Agora, eu tenho a convicção de que o Judiciário deve rever, pelo menos, se não em relação à contribuição extraordinária, mas pelo menos em relação a essa redução da imunidade ou da isenção dos aposentados e pensionistas de um teto para um salário mínimo, essa isenção de contribuição até esse patamar. Por quê? Porque não faz sentido, na perspectiva isonômica, você não tributar o pessoal do setor privado que ganha até o teto, né? Os aposentados e pensionistas do setor privado ganham até o teto, e tributar os servidores públicos. Então, estaria havendo aí um tratamento desigual. É tanto que, quando foi feita a reforma previdenciária lá atrás, em que se previa a contribuição dos aposentados e pensionistas, a faixa de entrada, o valor inicial a partir do qual se cobrava, não era o teto, era menos do teto, né? Era bem abaixo do teto. E o Supremo entendeu que devia ser o teto, porque se o setor privado tem imunidade até o teto, né, o setor público também teria que ter essa imunidade. Então, acho que há perspectiva de que se altere isso. Em relação à MP 922, você tem toda a razão. Quer dizer, o pretexto utilizado foi resolver uma situação emergencial do Bolsa Família e do INSS, que tem milhões de benefícios engarrafados lá, presos numa fila, mas que a autorização foi de tal modo abrangente que alcança todos os demais setores, especialmente na área de tecnologia, né? E isto, de fato, é um risco de que se possa, eventualmente, inclusive os poderes, como o Legislativo e o Judiciário, fazerem uso dessa MP para, eventualmente, contratar em base precária. Então, você tem toda a razão, deve-se prestar muita atenção a isso, cobrar das autoridades que não precarize as relações de trabalho nos outros poderes, porque, em grande medida, o Judiciário e o Legislativo têm tido, em certa medida, mais cautela em relação à precarização do trabalho. Por exemplo, o Congresso e o Judiciário nunca deixaram de aplicar a paridade entre ativos e inativos, enquanto que no Executivo se descumpre rotineiramente isso, né? E se abre uma perspectiva muito séria, especialmente no momento em que vai assumir a presidência do Supremo um ministro que é plenamente identificado com essa agenda em base neoliberais, que é o caso do Fux. De modo que, quanto antes for alertado para isso, para que o atual presidente do Supremo feche as brechas para que se possa empregar essa medida que precariza pelo Supremo, é fundamental que se faça antes. Então, muito bem lembrado aí esse aspecto por você. Deixa eu te pedir licença aqui para fazer uma propaganda institucional. Aqui o Sintrajuf, deixa eu acertar aqui, ó. Isso. Não, menos um pouco. Afasta um pouquinho mais. Aí, olha só, a gente tem agora 72 colegas, curtidores da página que estão nos seguindo. Nosso sindicato lançou um serviço que chama Te Conecta. Nesse telefone aqui, 51-9998-69113. Isso aqui é o seguinte, pessoal, é um serviço de envio de mensagem direta do Sintrajuf para os colegas que estão cadastrados. Qual é a condição?
A condição é que eles gravem esse número na sua agenda e mandem para a gente um recado que é Oi Sintrajuf. A partir daí a gente vai entrar em contato com vocês, vai cadastrar esse número e vai mandar apenas informações que sejam fundamentais. Num momento como esse que a gente está vendo agora, que tem vários colegas que estão fazendo teletrabalho, que estão afastados, essa é uma ferramenta fundamental para receber informações rápidas. Não só pelas questões que o Toninho está debatendo com a gente, da MP 922, das PECs, da PEC da redução do salário, mas informações de utilidade da nossa luta, do nosso sindicato, de tudo que a gente está fazendo agora. Então, se cadastrem no Te Conecta e um aviso. Não é um grupo, viu, pessoal? Então não se preocupem, não vai ter bom dia grupo, não vai ter nada disso. É uma informação que a gente vai mandar direto para vocês, para todo mundo ficar ligado na luta em defesa dos servidores, dos nossos direitos, do serviço público. Então, pessoal, 99986, vamos lá, 999869-113. Mandem para o WhatsApp, para esse número Oi Sintrajuf, que a gente vai entrar em contato com vocês. A gente se encontra no Te Conecta. Ramiro? Obrigado, Toninho. Desculpa o merchandise aqui institucional. Ótimo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Toninho. Boa tarde aos colegas que nos acompanham pela internet. Meu nome é Ramiro, para quem não me conhece, né? Toninho tem certeza que conhece lá. Na verdade é o seguinte, a gente vê que é uma sucessão de ataques, né? E o ano passado, o ano retrasado, se não me engano, quando teve a reforma da Previdência, logo que enviou a reforma da Previdência, o governo também direcionou um ataque às entidades sindicais, né? Com aquela medida provisória que impedia o desconto das mensalidades nos contra-cheques, a 873, né? E que acabou depois decaindo lá por não ter sido votada no Congresso Nacional. O que eu queria saber agora, o governo prepara e já direciona novamente as suas armas contra nós, né? Uma série de ataques, como tu bem colocaste aqui. E o que eu queria saber é o seguinte, a gente sabe que as entidades hoje já estão enfraquecidas, né? Mas me parece que ainda é a parte da sociedade organizada que tem condições, até porque defende os interesses daqueles que são atacados, né? Tem condições de oferecer alguma resistência. Tu percebe aí pelo trabalho que tu faz dentro do Congresso Nacional, ou pelo que tu tem conversado por aí, tem alguma nova maldade prevista para atacar os sindicatos? E qual a importância da gente ter, se tu puder falar também, até porque nós estamos aqui na nossa categoria com uma grande campanha de sindicalização e recadastramento dos colegas aqui do Judiciário e do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Queria que tu colocasse isso, qual é o papel dos sindicatos e se tem alguma maldade prevista do que tu tem apurado aí pelas tuas andanças em Brasília. Obrigado. Ok, Ramiro. Antes de responder especificamente a sua pergunta, eu estava vendo aqui na tela e o Diogo Correia faz um comentário da seguinte perspectiva: se o fato de o Congresso aprovar essa calamidade pública, esse estado de calamidade pública, se não suspenderia a tramitação de emendas à Constituição. Não suspende, só na hipótese de estado de sítio e estado de defesa é que poderia haver a suspensão de tramitação de emendas à Constituição. Então, as PECs do Plano Mais Brasil poderiam ser votadas, possivelmente não serão votadas a curto prazo em função de que não haverá condições de reunir um quórum qualificado em Brasília, e essa autorização que houve no sentido de fazer votação remota também não autoriza a votação de PEC, só votação em relação ao enfrentamento dessa crise emergencial do coronavírus. Respondendo especificamente ao Ramiro, não há, Ramiro, pelo menos que eu tenha conhecimento, e eu estou bastante antenado em relação a isso, acompanhando no governo e em vários outros setores qualquer movimentação no sentido de retaliação aos sindicatos. Não há, de parte do governo, pelo que eu estou informado, nenhuma medida no sentido de restringir mais ainda a ação das entidades sindicais. Embora o que já tenha hoje seja mais do que suficiente para fragilizar as entidades, porque, por exemplo, as chefias não estão liberando as pessoas para que participem de eventos sindicais, né? O aumento na contribuição pode fazer com que alguns servidores, alguns trabalhadores decidam, eventualmente, num corte de gasto, priorizar a desfiliação sindical, mas, felizmente, tem ocorrido exatamente o inverso. As pessoas têm percebido que o sindicato é a única instituição que hoje
tem compromisso real com a defesa dos seus interesses, porque a oposição está numericamente insignificante no Congresso, quer dizer, pouco significativo em termos numéricos, e não tem tido a condição de fazer a defesa, como fez no passado, que tinha maior número de integrantes, né, dos trabalhadores, de modo que o sindicato é que tem o papel relevante. Mas o fato é que deve ser fortalecido muito o trabalho junto à base para evitar que as pessoas, em função dessa crise, resolvam cortar eventualmente a entidade sindical, mostrando a elas que se está ruim com o sindicato, sem ele ficará muito pior, porque o sindicato é que tem resistido a essas investidas do governo. Mas não há no horizonte nenhuma, pelo menos que eu tenha conhecimento, medida no sentido de atacar as entidades, até porque elas se encontram muito fragilizadas pela ausência de reajuste, pela ausência de novas conquistas no momento desse, e que estão fazendo um esforço muito grande no plano jurídico, no plano político, no plano administrativo, para bem representar os seus associados. De modo que essa deve ser a linha de combate e de articulação junto à base, no sentido de falar da importância das entidades e, em momento algum, minimizar o fato de que essas matérias vão alcançar, sim, os atuais servidores e vão ter impacto sobre os aposentados. E que esse impacto pode ser eliminado ou, eventualmente, reduzido se tiver entidades sindicais fortes, com recursos e condições de fazer esse trabalho. De modo que fortalecer o apoio ao sindicato é fundamental nesse momento. Ao Zé aqui. Na verdade, assim, primeiro, antes de continuar a conversa contigo, eu queria saudar alguns colegas que eu vi aí que estão acompanhando, que postaram algumas mensagens. A Gladys Ludwig, aqui de Porto Alegre, a Fabiane Pavani, Vera Pellegrino, Anice Cambuim, Lourdes Ralinski, Terezinha, Laine, né, e demais colegas aí que estão daqui do Rio Grande do Sul, de outros estados, que estão acompanhando a live que o Sintrajuv está realizando para fazer esse debate fundamental nesse dia de greve nacional que a gente está fazendo hoje, lutando aí na defesa dos serviços públicos. Uma questão que eu acho que é importante, até aqui no Rio Grande do Sul, no final de 2019, a gente constituiu uma frente dos servidores públicos do Estado, Toninho, justamente porque aqui no Estado o governador também encaminhou medidas para a Assembleia Legislativa contra os servidores estaduais. Aqui na Prefeitura de Porto Alegre, em outros municípios também do interior, também haviam medidas que atingiam os servidores e os serviços públicos prestados nas prefeituras, e agora nós estamos vendo uma medida encaminhada pelo governo federal, né? Falamos aí da PEC 186 e outras, falaste da reforma previdenciária também, que teve impacto aí no conjunto dos servidores e também dos trabalhadores em geral, mas eu acho que é importante, talvez a gente dá, porque quando a gente trata assim, tem um projeto no Congresso Nacional, mas os colegas, na verdade, de outras instâncias, ficam, qual é o impacto, na verdade, em relação aos servidores estaduais, ao serviço público estadual, na verdade, e ao serviço público municipal. Então, acho que é importante, né, queria que tu desse uma destacada nessa situação, o impacto dessas medidas, da PEC 186, por exemplo, e de outras, também para os servidores estaduais e municipais. E aí eu acho que, né, nós temos esse entendimento aqui da importância dessa unidade dos servidores das diversas esferas de governo para lutar contra essas medidas que, nesse momento, e como a gente tem passado nos setores aqui na nossa categoria, não atacam somente direitos, salários dos servidores, mas, na verdade, buscam desestruturar ou destruir, na verdade, o serviço público prestado à população. Esse é o nosso entendimento. Aliás, nós não estamos defendendo exclusivamente os direitos dos servidores, mas na verdade estamos defendendo que seja mantida a prestação do serviço público à população, e a gente está vendo agora nessa crise do coronavírus o quanto é necessário o serviço público à população. Então, queria que tu desse também uma falada desse impacto para os estados e municípios das medidas que estão tramitando no Congresso. Muito bem lembrado, Zé. Eu acho que é extremamente importante chamar atenção para isso, porque o governo federal é um espelho para os governos estaduais e municipais. Todas as conquistas que estados e municípios tiveram
é porque antes houve esse tipo de conquista no plano federal. De modo que, se ficarem alheio ao que está acontecendo aqui, vai refletir imediatamente lá. E segundo, que as mudanças que se dão em nível constitucional e em nível de lei complementar, não em lei ordinária, mas de lei complementar, se aplica automaticamente a estados e municípios. E, além disso, o governo federal está fazendo uma série de mudanças na Constituição no sentido de condicionar qualquer ajuda a estado e município em situação de dificuldade à adoção pelo estado e município da agenda em base neoliberais, portanto, de privatização, né, e desmonte do Estado, que vem sendo praticada no governo federal. Então, é um espelho que se reflete lá. Então, tem que ter uma luta conjunta, todos têm que estar presentes nesse processo, de tal modo que, havendo essa unidade de ação entre os servidores, a resistência se amplia e, portanto, há maior resistência. Os parlamentares pensam duas vezes antes de tomar uma decisão nessa direção. Já se nota, graças à ação das entidades, um certo ambiente de mudança de cenário, ou seja, já começa a se perceber que esse governo começa a receber um nível acelerado de deslegitimação. Setores que votaram no presidente já se encontram arrependidos e ontem mesmo fizeram uma manifestação batendo panela e hoje deve se ampliar ainda mais. O fato é que tem que demonstrar que esta proposta de desmonte do Estado não apenas prejudica o servidor público, mas prejudica, sobretudo, a população que depende de serviços públicos, e, mais do que de serviço público, da prestação do Estado através das várias políticas públicas, especialmente aquela de distribuição de renda, como são o caso da Previdência, da assistência, do seguro-desemprego, do Bolsa Família, né, e outras modalidades de transferência de renda que serão afetadas e não têm como ser operacionalizadas se não tiver um quadro de servidores para cuidar dessa matéria. De modo que acho extremamente oportuna essa sua observação, no sentido de que haja uma ação articulada e coordenada nos níveis federal, estadual e municipal de todos os servidores, porque todos serão afetados e, portanto, além de perderem direitos, também não terão condições de atender adequadamente a população, que no final será mais prejudicada. E é preciso dizer que, nesse caso, o mais prejudicado é aquele mais vulnerável, aquele mais pobre, aquele que necessita da assistência direta do Estado, tanto na prestação de serviço, como no fornecimento de bens e programas sociais. Toninho, a primeira coisa, avisar os colegas que estão nos vendo aqui, os curtidores da nossa página, está junto com a gente também a nossa federação. A FENAJUF também está reproduzindo na página dela, além do nosso sindicato do Rio de Janeiro, nosso sindicato irmão lá do Rio de Janeiro, que transforma a gente numa rede, CICEJUF, que transforma a gente numa rede que está ajudando a dar amplitude para essa live tão importante, da qual você está nos ajudando a entender a gravidade da situação, a gravidade dos projetos que estão já no Congresso Nacional. Como você bem falou, a reforma administrativa não entrou ainda no Congresso, mas o que está lá já é suficiente para fazer um grande estrago para o bolso dos servidores, mas não só isso, para o serviço público de maneira geral. Então, portanto, a questão que eu queria levantar, você fala, é uma informação muito importante, de que a tramitação da PEC não poderia ser feita por via remota, que é o que o Rodrigo Maia está falando, né? Eles querem mudar a maneira de votação dos projetos. Agora, evidentemente, tem que ficar de olho vivo, porque a vontade do governo é tocar o mais rápido possível. Na mensagem que ele mandou para o Congresso Nacional sobre o estado de emergência, o Paulo Guedes reafirmou o compromisso dele com as reformas, portanto, com as PECs, né? Então, a pressão vai continuar sobre nós. Agora, independentemente do governo não conseguir votar tão rápido, talvez, quanto ele quisesse, tem uma notícia importante, né, pessoal? Ontem a CCJ foi suspensa, o Oriovisto, né? O Oriovisto, o senador do Paraná, já queria ler o relatório da PEC 86, lá na CCJ do Senado, não leu, mas, portanto, tem uma questão que eu acho que é muito relevante para a gente pensar num futuro não tão distante. Veja,
As contas do governo no início de 2020 já estavam apontadas que não ia fechar. Então, o governo começou a contingenciar vários recursos e tal, voltando a um processo de crise nas universidades, serviços públicos de maneira geral. São 31 mil servidores federais a menos já no Serviço Público Federal na ativa por conta dessas medidas. O fato é que, se a conta não fechava antes do coronavírus, depois vai ficar muito pior. Então, portanto, quintuplica a pressão do governo para tomar medidas às quais ele está apontando, que é aquilo que você fala, redução de salário, suspensão de concurso público, contratação temporária sem concurso, com salário mais baixo, como você fala, é o quadro do desmonte do serviço público. Então, dito isso, da preocupação que só aumenta, ela não diminui, a gente pode ganhar um certo tempo, mas ela aumenta, aquilo que a gente vem discutindo, das medidas necessárias efetivamente para tirar o país da crise e impedir que a entrada do coronavírus no país seja uma tragédia de grandes proporções. Portanto, o nosso sindicato, junto com a federação, junto com as centrais sindicais, está defendendo a revogação da emenda constitucional 95. Do nosso ponto de vista, é uma condição necessária para reequipar o serviço público, reequipar o Estado e atender a população da maneira que ela precisa ser atendida, com o número de servidores, hospitais, escolas, tudo aquilo que a gente sabe que é tão necessário ao povo brasileiro. É verdade. É importante também chamar a atenção que o governo está com uma proposta inteligente no sentido de desmontar o serviço público sem que as pessoas percebam. É uma estratégia incremental, ou seja, ele começa transferindo para estados e municípios uma série de atribuições que são do governo federal. Na sequência, cria organizações sociais ou serviço social autônomo, que são instituições sem fins lucrativos, mas privadas, e que recebem recursos públicos com base no contrato de gestão para prestar contas ao governo, mas que o governo não interfere na sua gestão, recebe recursos públicos para prestar serviço em substituição à contratação direta pelo Estado. A etapa seguinte é a terceirização e a contratação temporária, portanto, pode ser contratação direta no Estado temporariamente, como pode ser a terceirização que tem fins lucrativos. E, por fim, a distribuição de voucher, que é o que o governo, no final, quer, que se desmobiliza o serviço público. Então, você tem toda a razão quando defende a revogação dessa PEC, dessa emenda à Constituição 95. Ela vai ser revogada em algum momento, mas esse momento só vai chegar quando começar a atingir o andar de cima, quando fizerem todas as reformas que atingirem os mais pobres, atingirem os assalariados, e aí, quando chegar no andar de cima, eles vão dizer que não deu certo, que há necessidade de revogá-la para que o Estado possa recuperar a capacidade de atender a população. Só que aí já terá sido tarde, os direitos já terão sido suprimidos, né? Os trabalhadores já terão perdido, os servidores públicos já terão perdido direitos, e, portanto, se revoga para preservar a garantia das prerrogativas dos direitos do andar de cima. Então, você tem toda a razão que deve ser revogada e já, antes que seja implementada essa agenda que está em curso. Então, de fato, é uma proposta extremamente correta nessa perspectiva. O governo tem utilizado como estratégia para aprovar essas reformas a seguinte tática. O que ele fez? Ele aprovou uma reforma trabalhista que atacou o lado da receita. Hoje, 2/3 das despesas previdenciárias são cobertas com recursos da folha de pagamento. Se você cria modalidade de contratação precária, como a reforma trabalhista criou, você tem menos emprego formal e, em consequência, tem menos receita. Então, você ataca aqui por esse aspecto lado da receita. Pelo lado da despesa, quando faz-se um congelamento de gasto público em termos reais, mas não é possível congelar o direito das pessoas a ter acesso a benefício, então o que acontece é que 500 mil pessoas, em média, anualmente, passam a ter acesso a benefício, e esses recursos vão ter que ser alocados de outras rubricas para atender a esse benefício previdenciário que não estava previsto. E aí, ao fazer isso, alguns setores perdem verbas no orçamento, setor de educação, saúde, segurança, mobilidade, e então passa a exigir reformas
em função de estar perdendo recurso no orçamento. Então, é uma estratégia maquiavélica, perigosa, e que a gente tem que chamar atenção, porque a armadilha disso é o congelamento de gastos. Você vê que aprovaram uma reforma da Previdência que garantiu 800 bilhões para o governo e que, inicialmente, seria destinada a custear a transição do regime de repartição para o regime de capitalização. Ora, o regime de capitalização não foi aprovado. Para que esse recurso, então? Só que aprovaram a reforma da Previdência e agora jogaram os holofotes em cima do servidor, dizendo que se não cortar a despesa com o servidor, esses outros setores vão continuar perdendo receita no orçamento. Então, é uma estratégia maquiavélica e a única forma de estancar essa estratégia é fazer isso que você sugeriu, ou seja, revogar a emenda 95. Ela é que é o pretexto, o álibi que é utilizado pelo governo para induzir a população que tem que fazer reformas pelo lado da despesa, cortando gasto. Fizeram na Previdência, podem fazer nos servidores se não houver uma resistência à altura, e depois vão partir para outros que dependem do Estado e não vai se resolver o problema. Então, a solução realmente é a revogação dessa emenda à Constituição 95, e o ambiente agora é propício para isso, por demonstrado a falência dessa rigidez orçamentária no momento em que o Estado está precisando socorrer pessoas que estão morrendo em função de uma doença, uma pandemia. Olá, Toninho. Entrou a mensagem ali da companheira Mara Weber, tu deve estar acompanhando aí também, que ela faz justamente ela retornou e te encontrou, parece, lá no Pará, no evento do Sindicato do Pará, Amapá, agora no final de semana, e então ela reforçando a questão que o Marcelo, que o Carline aqui colocou em relação à revogação da emenda Constitucional 95, né, e também analisar a nossa potência em buscar a revogação, né, e também com relação justamente nesse momento da crise, envolvendo aí a pandemia do coronavírus, né, o movimento que todas as entidades sindicais, as diversas centrais sindicais já estão trabalhando, né, no sentido de unificar também eixos de luta com relação à importância da revogação da emenda do congelamento, e com isso também o contexto que a gente, né, tocou um pouco antes em relação à questão das eleições municipais como um fator potencializador da luta, né, contra a perda de direitos e defesa dos serviços públicos. Quer dizer, o governo quer acelerar, né, que a gente conversou antes, o governo que quer acelerar o processo, que usou, como o ministro Guedes chegou a usar, né, levando para o Congresso um documento para aprovar essas medidas para enfrentar o coronavírus, né, um surreal, assim, essa manifestação e a pressão do governo, justamente porque também sabe que a proximidade com as eleições, logicamente o próprio Congresso, como tu falou antes, tem um impacto, né, algumas situações dentro do Congresso mudam um pouco de figura e que podem alterar a conjuntura e o quadro político. Mas na verdade que a Mara reforça um pouquinho, tu queira comentar alguma coisa em cima da que a companheira Mara Weber, que também é da direção do Sintrajuf, aqui não está presente porque também está em quarentena lá, por conta da viagem para o Paramapá, mas que reforçou alguns pontos aí, acho que vê se tu quer comentar alguma coisa em cima da fala dela. Pois é, de fato eu tive lá com a Mara no Pará, foi um evento muito significativo, com uma presença maciça dos representantes de base lá do estado do Paraná, do estado do Pará, e que foi um debate que se estendeu até tarde da noite, extremamente produtivo, interessante, esclarecedor, sobre os mais variados aspectos. E a gente teve a oportunidade de debater em profundidade todas essas mudanças, como estamos fazendo aqui nesse momento. Agora, um dado relevante é que esse problema do coronavírus está trazendo uma contribuição importante no sentido de chamar a atenção da população para a importância dos serviços públicos. Se não tivéssemos uma rede de proteção da dimensão do SUS, certamente os casos seriam muito mais graves do que poderão ser em função da ampliação do número de pessoas afetadas. Então, ficou evidente para a opinião pública que o Estado é indispensável. Países que não têm uma presença estatal forte estão tendo agora que fazer um aporte de recursos, como os Estados Unidos estão fazendo, da ordem de 1 trilhão e 250 bilhões de dólares,
para dar socorro à população que não tem um sistema de saúde público, né? Então, a presença do Estado está sendo chamada nesse momento, e que esse episódio vai certamente nos dar razão naquilo que historicamente vimos dizendo, de que sem a proteção do Estado nós não teríamos paz social no país. A crise por si só é grave o suficiente para impedir que os parlamentares se reúnam fisicamente, até porque tem que se recolher para não serem afetados por esse vírus, mas a eleição municipal é uma oportunidade para a gente chamar atenção no sentido de que se escolham pessoas que tenham esse tipo de visão, ou seja, de que o Estado é fundamental para a solução dos problemas coletivos e que, portanto, essa visão do individualismo, do egoísmo, da empregabilidade, do salve-se quem puder, não é a linha mais adequada, vem se mostrando insuficiente e perversa em situações como essa que a gente está vendo. De modo que eu queria, então, reforçar de novo o que a Mara disse aí, que o Marcelo disseram, os dois disseram, em relação à revogação dessa emenda 95, porque ela engessa o gasto governamental, né, e, portanto, impede que o Estado possa socorrer essas pessoas num momento de calamidade como esse. Então, seria esse comentário que eu gostaria de acrescentar. Começa daí. Mais fácil. Só um minutinho. Eu estou adotando a recomendação da Organização Mundial de Saúde, tá, Toninho? Muito bem. Bastante preocupada, tanto que a gente está tentando manter essa distância da recomendação. Eu vou fazer... Acho que já vou... Eu queria saber se tu tem alguma coisa. Agora, claro, eu sei que tu tem muitas coisas para falar para a gente, que a nossa live duraria horas e é sempre muito bom, muito importante te ouvir. E eu queria saber se tem mais alguma coisa para complementar, porque a gente vai fazer aqui, já está se encaminhando para 80 minutos já de live, quase 1h30, né? Então, queria ver contigo, queria ver a mesa aqui se tem mais alguma pergunta nesse momento. Tenho só um recado. Então, tem o recado. 2 recados, na verdade. Então, vai passar para os recados, depois volta para mim aqui. Primeiro recado aqui, mais uma vez, né? Mais uma vez aqui, lembrar para os colegas que estão nos acompanhando, mandarem uma mensagem para esse número aqui, 51999869-113, uma mensagem Oi Sintrajuf, e gravarem esse número na agenda do seu celular para a gente permanecer conectado num momento duro e grave como esse. A segunda questão, para o pessoal que está nos vendo aí, colocar na agenda hoje, às 8h30, vai ser a hora de um barulhaço, né? Ontem a imprensa já repercutiu, manifestações aqui na Cidade Baixa, no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. Isso que era ontem não estava convocado para ontem. Então, as centrais sindicais, os movimentos sociais, o nosso sindicato está ajudando a botar a lenha nessa fogueira para fazer um barulhaço em defesa do serviço público, dos empregos, da democracia, pela revogação da emenda constitucional 95. A gente sabe que a luta no Congresso lá é dura, a gente sabe o que é esse Congresso, o que são esses deputados, a gente tem certeza que a luta pela revogação nós vamos fazer nas ruas. Infelizmente, hoje era um dia para a gente fazer um ato público, né? Nosso esquema todo era um almoço coletivo, estava tudo armado para isso, né? Passamos locais de trabalho, distribuímos jornal, a capa do jornal o dia 18, mas essa crise sanitária nos obrigou a tomar a frieza um pouco que a internet nos obriga a ter. Mas isso não pode nos deixar parado, pessoal. E nós temos que demonstrar a nossa indignação, que nós não vamos aceitar esse pacote duro, draconiano contra os servidores, servidoras e o serviço público. Portanto, pessoal, 8h30 é o dia de fazer barulho, fazer um barulhaço para mostrar a nossa indignação com o que está acontecendo com os servidores, as servidoras, com o serviço público e com o país. Portanto, na janela para defender a democracia e os direitos às 8h30, em todo o país. Aqui, só para colocar também, acho que é importante, né? Na verdade, assim, a gente falou muito das medidas que a gente
adotou na nossa mobilização de hoje, em função da pandemia que nós estamos vendo no país e no mundo. E também é importante a gente registrar, né, o próprio Sintrajuf aqui, na verdade, suspendeu a partir de hoje, né, foi isso, a partir de hoje, o atendimento presencial aqui na entidade, e estamos cobrando também, só para, né, eu sei que é um ponto até que não tem, mas como a gente vai encaminhar a conclusão aqui por parte da direção, importante citar a cobrança que os órgãos públicos aqui do Judiciário Federal e do Ministério Público da União também adotem as medidas necessárias, né, para resguardar, na verdade, a questão da saúde de servidores, de usuários, de estagiários, de terceirizados dos órgãos, fundamental aí para a gente poder enfrentar a gravidade dessa situação da pandemia do coronavírus. Então, a gente já tem algumas medidas, encaminhamos documentos a todos os órgãos e estamos monitorando problemas que permanecem, na verdade, com algumas situações aí nos órgãos, mas com relação a algumas situações em determinados porque, na verdade, né, em relação a terceirizados, a colegas com 60 anos ou mais ou com doenças crônicas, que a gente está né, monitorando para ir também encaminhando. Mas fundamental que a gente vai continuar cobrando, na verdade, acompanhando isso, mesmo que num sistema também de menor de funcionamento aqui do Sintrajuf nesse período, mas mantendo o acompanhamento dessas situações e também dessa luta mais geral aí que a gente está fazendo nessa live, mas justamente para que a gente garanta as medidas que os órgãos públicos nos quais a nossa categoria trabalha adotem as medidas necessárias para que a gente supere o quanto antes esse momento grave da pandemia do coronavírus. Então, e saudar aí, na verdade, né, passar para o restante dos colegas da direção, mas saudar aí e agradecer a presença do Toninho depois, aí, mas vai ser feito, mas agradecer a todos que acompanharam. Toninho? Passo a palavra novamente para ti, para as considerações finais, tá bem? Perfeito. Eu acho que essa iniciativa do sindicato é extremamente importante, ainda que à distância, por intermédio de uma live, debater com a base esses pontos que ameaçam os trabalhadores, os servidores públicos de um modo geral. Isso é muito importante porque, vejam bem, ontem todas as comissões do Senado Federal foram suspensas, mais uma se reuniu e deliberou, a que tratou do contrato verde e amarelo, porque era de interesse do setor empresarial, as pessoas se expuseram, ficaram em risco de serem contaminadas por essa doença, serem afetados por esse vírus, mas mesmo assim foram lá e compareceram para votar e atender ao governo. Então, e ao setor empresarial. Então, é importante continuar vigilantes, continuar pressionando, continuar mobilizando a base. E eu vou encaminhar para o Zap do Zé e do Ramiro, que são os dois telefones que eu tenho cadastrado aqui, um roteiro que eu detalho cada uma dessas medidas do governo, explicando do modo mais didático possível. Vocês fiquem à vontade para reproduzir do jeito que desejarem. Então, com isso, eu queria, mais uma vez, agradecer a oportunidade, me colocar à disposição e parabenizar a diretoria por essa iniciativa extremamente oportuna de, mesmo impossibilidade do contato físico, promover essa live no sentido de esclarecer as ameaças que estão em curso e em debate no Congresso Nacional. Um grande abraço a todos e muito obrigado. Agradecemos, então, a disponibilidade, os esclarecimentos trazidos aqui pelo Antônio Queiroz, né, o nosso Toninho do DIAP, sobre todas essas propostas e medidas que estão sendo aí trazidas pelo governo. Agradecemos também a presença ou a participação de todos os colegas na live, e também os colegas de outros estados, né, principalmente o CISEJUF no Rio de Janeiro e a nossa federação, que nos acompanhou e ambos retransmitiram essa live, que é mais uma das que o sindicato vem apresentando para a sua categoria, de forma a informá-los e interagir com todos vocês. Muito obrigado a todos e seguimos aí no cuidados todos, né, com relação ao coronavírus. É isso?